A esquizofrenia da liderança é um título meio forte, não é? Pois é, deixa eu dar uma mensagem aqui. Eu não estou chamando os líderes de esquizofrênicos, porque isso é uma patologia bem séria, tá? Mas eu estou chamando de a liderança, discussão sobre liderança começou a se tornar esquizofrênica e vem no aspecto de cada um na sua realidade, vivendo um mundo às vezes totalmente ilusório, ou seja, defendendo os seus valores, a manutenção do seu poder, do seu status quo. E eu quero usar 3 pontos aqui para discutir isso aqui nesse vídeo. O primeiro é o seguinte, gente, olha só. Liderança. Esse é um tema que tem várias abordagens de como classificar o tipo de líderes. Uma que eu gosto muito, que é quando divide em 6 características, 6 grupos, por exemplo, o líder coercitivo, aquele comando-controle, que é tudo do jeito dele, o líder modelador, que ainda ele pode não ser o coercitivo, mas ele quer do jeito dele sim, que é o modela a forma como ele espera que as coisas sejam feitas, ele quer o líder afiliativo, aquele que para não entrar em discussão com ninguém, eu sou político, eu estou sempre em cima do muro, mas também não decidi nada. Esses 3 aqui, já vou dizer, não nos servem na nova economia digital, não nos servem nesse mundo lean, ágil, exponencial. Os outros 3 perfis aqui, que a gente precisa tentar convergir para um único tipo de líder, é aquele que é visionário, ele é coach, ele é participativo, não é isso? Eu dou norte. E é interessante que esse visionário é até um antídoto diante da volatilidade do mundo VUCA. O coach também é um antídoto na questão da compreensão diante das incertezas, certo? E o participativo, que ele começa a delegar, ele começa a estimular, a desenvolver o time, a autonomia do time a fazer as suas coisas. Pois bem, olha só. O que eu vi no passar dessa evolução de Lean, principalmente ágil, vamos falar de ágil aqui, não do Lean, mas de ágil. Eu vi muitos agilistas, amigos aqui no Brasil, dizerem morte aos gerentes, morte ao middle management. O mundo agora é do baixo clero, o mundo é do bottom, do gestão bottom-up. Então, vamos fazer a transformação bottom-up? Então, é de baixo para cima. O mundo agora é dos times auto-organizados e não precisamos mais da gestão. Nós sabemos tudo que a gente precisa. Sempre que eu ouço isso, eu me lembro de um filme do Fellini, que era o Ensaio de Orquestra, que eles se rebelaram contra os maestros, demitiram os maestros, amarraram os maestros, acabaram com os maestros, botaram um grande metrônomo garantindo cadência lá para a orquestra tocar. E aí eles começaram a ver que perdeu toda a emoção, toda a interpretação da obra diante da sua execução. E tiveram que acabar com os metrônomos e voltar ao grande maestro como um líder, que não somente, ele não está ali só para manter cadência e ritmo da música, certo? Ele precisa sim interpretar, dar a sua compreensão, transmitir paixão, ver como os músicos todos se orquestram, como a gente usa essa metáfora ou analogia quando a gente fala nas empresas, a gente precisa se orquestrar as partes, não é isso? Para crescer de uma forma rápida, ágil, lean, exponencial. Então, aqui vem um ponto. Gerentes eram para ser eliminados, como Fellini apresentou nos Maestros. Depois a gente viu que não, a auto-organização dependia da liderança. E aí a gente começou a ver que líderes são necessários. E nunca se falou tanto em liderança no mundo liderança digital, liderança lean, ágil e até líderes exponenciais. Aí eu vi agora, outro dia, os caras falando que morte aos líderes, o mundo é da gestão de novo. Gente, essa é a esquizofrenia que eu tô falando. Então eu vou tentar trazer 2 elementos aqui, porque eu já falei do primeiro, agora eu vou falar de 2 elementos aqui, que é o seguinte. O Simon Sinek tem um livro chamado Líderes se servem por último. E ele tem uma frase que eu achei muito legal, que até tá numa página, tá, do Safe, e eles pegaram com propriedade, diz assim, ó. Os líderes das empresas definem o tom, olha o tom aqui ó, da música, afinam, definem o tom e a direção para todas as pessoas, os colaboradores, quem está envolvido com esse mundo organizacional. Aí olha como ele diz que é forte, os hipócritas, os mentirosos e os egoístas, os de interesse próprio,
eles criam culturas cheias de hipocrisia, mentira e egoísmo, interesse próprio. Não é isso? Nos seus clientes, nos seus colaboradores, nos seus empregados. Então eles criam essa cultura e disseminam isso para toda a empresa. Então, os líderes das empresas que dizem a verdade, o que acontece? Eles criam uma cultura de pessoas que dizem a verdade, que trazem os fatos, como disse o Jim Collins no livro lá, Empresas Feitas para Crescer, tá? Eles dizem assim, a realidade nua e crua precisa ser colocada na mesa. Precisamos trazer dados, fatos, a realidade. E aí eles dizem assim, isso não é uma ciência espacial aqui, ciência de foguetes aqui, rocket science, tá? Porque nós vamos seguir o líder. Então a cabeça do líder é que implica toda a cultura. E a gente já defendeu aqui várias vezes. Liderança influencia modelos de gestão que influencia a cultura organizacional. Então esse é o segundo elemento, tá? Da posição do Simon Sinek aqui. Eu acho perfeita essa colocação dele. E aí vem um modelo do Ron Westruum, que tem sido muito falado, é um modelo de cultura organizacional. E eu comecei a ver muito nessa comunidade digital. Então, para quem não sabia, o mundo da tecnologia tem falado muito desse modelo de cultura organizacional do Ron Westruum, que é um sociólogo, que publicou um artigo em 2004 que ele classifica em 3 tipos de cultura organizacional. A primeira é a patológica. Não foi à toa que eu falei lá da liderança esquizofrênica. A cultura patológica ela é orientada por poder. Eu tenho que buscar o poder a qualquer custo. E para isso eu vou gerar resultados acima de tudo, não interessam os meios. O príncipe, Maquiavel, não é isso? Os fins justificam os meios. Então, gente, cuidado. Outro dia eu ouvi também discurso no mundo ágil que agora o mundo está para resultados, não interessa a forma como a gente está fazendo. Bem-vindo, estamos voltando tudo para trás, porque claro que temos que entregar valor, mas mediante novas capacidades, evolução contínua e aprendizagem. Então, os fins e os meios são justificados. Os meios justificam sim. A gente tem que trabalhar nos meios corretos, porque o líder tem que liderar por exemplo daquilo que a gente quer. Então, a cultura patológica, orientada a poder, a cultura burocrática, orientada a regras, essa aí está cheia. A gente trabalha muito com instituições financeiras, a gente vê a patológica e a burocrática influenciando. Aí vem as fintechs hoje com a terceira, que é a generativa. Essa generativa, ela é orientada à performance mesmo. E eu posso ter que acabar com os silos, vou ter que acabar com o comando-controle, com os poderes. E isso é uma ameaça para a dita liderança tradicional. Olha só como é que o Westruum, ele dá algumas características. Ele trabalha com 6 elementos nas características. Cooperação. Então vamos lá. Patológica, burocrática e generativa. Olha só. Baixa cooperação, cooperação modesta e alta cooperação. Então não preciso nem falar de ambiente colaborativo, certo? Típico de organizações ágeis. Os mensageiros, aqueles que trazem a informação, aqueles que identificam os riscos e botam na mesa. Na patológica, eles são culpados. Matem o mensageiro. Na burocrática, eles são negligenciados. Eram aqueles que trouxeram, mostraram que ia ter problema, que não haverá crescimento se a gente abandonar isso, mas não interessa. O que interessa é o resultado de curto prazo mesmo, né? Então não vamos investir em melhorias, não tem nada disso. É o que impera na grande maioria das organizações. E por fim, os mensageiros são treinados. A gente precisa que as pessoas tragam as mensagens, elas percebam, sejam sensores, eu queria dizer, no mercado, sensores na organização e tragam para a mesa a realidade nua e crua. Isso já tem mais de 20 anos, esse discurso aqui. O terceiro, a responsabilidade. A responsabilidade, todo mundo se esquiva da responsabilidade na patológica, né? Orientada a poder. Porque eu sei que se alguém falar alguma coisa, eu vou ter que assumir a responsabilidade por entregar aquilo. Então, não vou dizer, porque pode me comprometer. Na burocrática, ela é altamente estreita. O que significa isso? Você é extremamente limitado a tomar decisões somente naquilo ali. Então, eu preciso de estruturas homéricas, que vai ter um lead time gigantesco, que
se resolve na generativa, que a responsabilidade é compartilhada por todos, não é isso? Estruturas hierárquicas versus estruturas em rede. Esse é um ponto extremamente importante. Antes eu falei cooperação e agora entra colaboração propriamente dita. Eu citei colaboração no ambiente de cooperação, mas aparece aqui, ó, a colaboração é desencorajada na patológica. Na burocrática ela é tolerada, a colaboração. E a gente vê que no momento que vai afetar as minhas metas individuais para minha meritocracia e minha participação no variável da empresa, não é isso? No bônus, não tenho tempo para colaborar, não, mesmo que seja altamente estratégico e importante para a empresa. Diga-me como você me mede e você vai ver como eu vou me comportar. E no fim, a generativa, a colaboração é encorajada sempre. Vamos para as duas últimas. Falha. A gente fala muito aqui que não é que eu tenho que falhar rápido, eu tenho que acertar rápido, mas a falha é uma consequência de um ambiente de experimentação e aprendizagem, não é isso? Olha o que o Westrum ele fala. A falha implica em bode expiatório. É cômico, mas é bem isso. A palavra em inglês está scapegoating. É bem isso, é bode expiatório na patológica, tá? Na burocrática, a falha implica injustiça, que é o conceito de meritocracia. Se você falhou, você não tem mérito. Se você não falhou, você tem mérito. Gente, olha o que a generativa diz. A falha implica em melhoria. Bem-aventurados aqueles que trazem para nós as falhas, os pontos de fragilidade do sistema, e a gente sabe onde mexer, onde se aprimorar. Assim se desenvolve, como diz lá o Nicholas Taleb lá, antifragilidade das organizações. Quanto mais caos, quanto mais falhas acontece e eu sei trabalhar em cima disso, mais poder eu cresço na organização. Por fim, faltou, né? Inovação. Na realidade, inovação é uma adaptação do próprio SAFe aqui, porque ele não fala em inovação, ele fala em novidades, trazer novidades para a organização. O Westrum, o SAFe colocou inovação aqui, eu concordo também com inovação. Mas assim, ó, no mundo patológico, a inovação é esmagada, ela é acabada, ela é destruída. Eu vou eliminar o cara que propõe qualquer coisa nova, porque é uma ameaça, é como se fosse um vírus entrando no sistema e meus anticorpos tentam eliminá-lo, tá? A inovação na burocrática é mais problema para resolver, nós já temos coisas para fazer. E na burocrática a gente vê muito operação. Então qualquer tentativa de mudar o status quo, o que vem à tona? Não, vai dar trabalho. É bem isso, é problema. E na generativa ela é implementada, ela faz parte do portfólio. Então até fica a crítica final. No mundo de orçamento base zero, quem é que vocês veem sendo cortado primeiro? Lá na torre, e tem lá o incremento, lá em cima, quando tem que mudar o modelo organizacional. Inovação, ninguém quer mudar nada, eu quero manter o status quo. O que vocês acham disso? Quem agora está certo? Nós vamos trabalhar com qual tipo de liderança? Não adianta, gente, mundo de economia digital é um modelo de liderança generativo. Se você ainda está na patológica, eu não preciso explicar nada. Aí eu vou dizer, você é o esquizofrênico que vive num mundo totalmente alienado da realidade como ela é. Se você está no mundo dessa, orientada a regras aqui, que é o burocrático, não é isso? Gente, não seja parte do problema, seja parte da solução. Ajude na simplificação, na eliminação das burocracias. E não é só otimizar processo, realmente é criar uma descentralização, autonomia das partes. Times, squads, como vocês quiserem chamar. E por fim, vão para a generativa. Sejam um exemplo, não é isso? Façam a diferença e vão além do que vocês sempre fizeram. É isso que os liderados desejam. É isso que os liderados querem. Alguém que inspire a mudança, tá? Fica essa minha grande dica aqui para a liderança e espero que seja útil vocês levarem essa informação para as organizações de vocês. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.